Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 12h59. Meio-dia e 59, 1 minuto para 1 da tarde. Seja bem-vindo. Quinta-feira, dia 8 de fevereiro, rapidão, tá voando aí. Amanhã já tem Bel Marques na passarela aí, né? Amanhã já é carnaval. Pois é, né? Saudações aí alvinegras, finalmente. Ô, Sérgio Paulo, eu descobri um negócio, bicho. Quando eu não vou pro jogo, o Asa ganha. Porque toda vez que eu fui pro estádio, o Asa perdeu, então é melhor, eu tô que nem o Mick Jagger, é melhor ficar em casa mesmo, né? Porque ontem... Pois é, que coisa boa a gente poder torcer aí pelo nosso alvinegro, bacana, uma vitória bacana, parabéns aí aos nossos gigantes aí do Asa Gigante, tá legal? Esperamos que a sequência de vitórias continue, jogou bonito, jogou bastante, que bacana, que muito bom saber. Muito bem, gente, hoje eu tenho aqui a doutora Renata Queiroz, ela é nutricionista e coordenadora também aqui do Espaço Diabetes, e olha o tema. Diabetes, como controlar a glicemia? A glicemia tem sido hoje assim como o emagrecimento, tem sido objeto de perseguição das pessoas. Nós temos um companheiro aqui, né, que eu não vou revelar o nome, que fez um exame de sangue, Renata, e estava 109. O cara pirou, né, na batatinha. Pelo amor de Deus, passou dos 100. Eu tô diabético, eu sou pré-diabético, como é que faz para voltar? Vou cortar o açúcar, enfim. E aí sempre a gente coloca a culpa em alguém, né? A gente não quer se responsabilizar e a gente coloca a culpa em alguém. Mas enfim... Ou em algo, nesse ou caso, em o algo, açúcar, né? É o bandido ou o mocinho da relação aí. Você vai escolher, você vai dizer o que é o açúcar para você, né? Então, a gente vai falar sobre isso aqui. Então, para começar, vamos começar lá do basicão mesmo, né? As pessoas têm dúvidas, fazem um exame e às vezes a glicemia dá maior que... Aí vem a pergunta, o que é então o diabetes? Bom dia, André, bom dia a todos os ouvintes, obrigada pelo convite, André, falar sobre um assunto que Se eu você sou quiser, levanta um pouquinho mais o seu microfone, aí joia. Tudo bem. Então, todo mundo, a maioria das pessoas acham que diabetes é ter açúcar alto no sangue. Na verdade, isso é uma consequência da diabetes mal controlada. O que é a diabetes? A diabetes ela pode acontecer por 2 motivos, que é ou a diminuição da secreção de insulina pelo pâncreas, ou pela diminuição da sensibilidade da insulina que o pâncreas está secretando nas células. Onde é o lugar do açúcar? Dentro da célula. Quando a insulina, que é secretada pelo pâncreas, não consegue colocar esse açúcar dentro da célula, a glicose fica alta. Então, acontecem essas 2 situações. No diabetes tipo 2, geralmente a gente encontra as 2 coisas. Uma diminuição de secreção de insulina pelo pâncreas e pelo excesso de peso, que a maioria das pessoas com diabetes tipo 2 tem, a gente também tem uma diminuição da sensibilidade à insulina. No caso do diabetes tipo 1, há uma deficiência nessa secreção. Na verdade, o pâncreas para de funcionar a insulina e aí, a partir daí, geralmente o diabetes tipo 1 acontece em crianças, jovens, mas em adultos jovens também. Então, a partir desse momento, há necessidade de utilização da insulina. No caso do diabetes tipo 2, alguns pacientes no diagnóstico iniciam com insulina até a estabilização dessa glicose, mas a maioria das vezes, por muitos anos, ele fica com controle com medicação oral. Com relação ao diagnóstico, glicose normal até 190, glicose normal até 99. O intervalo de 100 a 126, pré-diabetes, acima de 126, diabetes. Mas, na verdade, o diagnóstico de diabetes, ele precisa ser confirmado com 2 exames alterados. Ou o mesmo exame que você fez que deu alterado, repetir o mesmo exame e dar alterado, ou fazer um teste oral de tolerância à glicose, que é o TOTG, que é aquele famoso da garapinha. Uhum. E aí, se der acima de 200, após 2 horas,
é diagnóstico de diabetes, ou a qualquer momento do dia, você vai lá numa campanha, alguém está no centro medindo a glicose, faz a glicose, deu 200 e alguma coisa. A partir de 200 você já é diabetes, em qualquer horário do dia. E existe a hemoglobina glicada, que é um exame que a gente solicita para ver a média de glicose nos últimos 3 meses. A partir de 5,7 você é pré-diabetes, até 6,4. A partir de 6,5 você já é diabetes. Lembrando que há necessidade de 2 exames alterados para dar o diagnóstico de diabetes. Tá, então vamos voltar a essa fita aqui da questão do exame normal de diabetes. De 0 a 99, tá tudo... De 0 não, porque de 0 a gente pessoa já não tá está mais morto. nesse mundo. Mas de 0 assim, a maneira de 70, porque abaixo de 70 é hipoglicemia. Certo. De 70 a 99, normal. Normal. Mas eu fiz um exame pós-refeição. Então, pós-refeição, menor que 140 é normal. Certo. Então, eu não estou em jejum, eu estou alimentado. Então, qualquer a hora do dia, abaixo de 140. O que as pessoas se assustam? Eu fiz uma glicose no meio da tarde e deu 130. Eu sou diabético? Não, porque aí a referência muda. Essa não é a referência de jejum até 99. Alimentado, qualquer hora do dia, abaixo de 140. Perfeito. Alimentado a qualquer hora do dia abaixo de 140. Então, se você fez o exame alimentado e deu acima de 140, aí já sendo acima de 140 até 199, você é considerado um pré-diabético. Tá. Um abraço aqui ao Carlos Leite, que já está aqui no NN Play assistindo a gente aqui. Você entra aí no YouTube, estamos ao vivo. Um grande abraço aqui ao Cid Molecote, que ontem encontrei com ele na rua aí. Cara, manda um abraço para mim. Um abraço para você aí, então, Cid, tá legal? Um grande abraço para você, seu Carlos também aqui, todos que estão sintonizados. É isso aí. Junto. Tá certo, tamo junto mesmo, né? E um abração aqui, meu querido amigo, o Ivan Marques, né, da Imprima FM, que inclusive tem muito interesse nesse assunto, tá assistindo a gente aqui pelo NN Play, né? Então, foi ele que foi fazer o exame aí, ficou com medo aí. Cara, pelo amor de Deus, minha glicemia deu lá nas alturas, eu fiquei... Renata, a primeira coisa no caso dele, deixa eu só comentar um caso dele. Tá. Teve uma glicose de 109. Tá acima de 40 anos, tem pai e mãe diabéticos, tá com excesso de peso? Vamos rastrear. Então, a gente vai pedir um teste oral de tolerância à glicose, de uma hemoglobina. Mas, de repente, é uma glicose aleatória, onde ele fez um jejum mal feito, ou no dia anterior, no jantar do dia anterior, ele comeu muito carboidrato, ou foi um dia que ele vem de um estresse crônico, não dorme direito, a glicose pode aumentar. Quem tem problemas intestinais pode ter uma glicose ali ao redor de 100 e pouquinho. Então, assim, um jejum alterado só acende uma luz amarela. Vamos ver o que está acontecendo com essa glicose que está acima de 100. Então, não precisa se precipitar, ficar desesperado e achar estou diabético ou pré-diabético. Sim, mas é caso para se preocupar e investigar, não deixar à toa. Porque um pré-diabético que não se cuida, ele vai evoluir para um diabetes. Tá, 996398389 é o nosso WhatsApp aqui. Manda suas dúvidas para cá. O assunto é diabetes, como controlar a glicemia, né? Então você manda suas dúvidas para cá ou para o nosso chat no NN Play aqui no YouTube, que a gente vai responder também. A doutora Renata está aqui e vai responder as suas dúvidas. Diagnóstico você já falou. Diabetes tem cura? Consegue controlar o diabetes através da dieta, da atividade física, né? Enfim. André, essa é outra polêmica, porque as redes sociais estão aí com pessoas ganhando dinheiro em cima do desespero de outras, até dizendo que vai curar a diabetes. Infelizmente, diabetes não tem cura. Algumas pessoas se dizem até curadas após, eu fiz uma cirurgia bariátrica, cirurgia metabólica e eu não tomo mais medicamentos. Ok, você não está curado. Você tem uma doença, você tem a diabetes, mas a diabetes está num estágio chamado de remissão, onde você tem a doença e você consegue controlar a glicose sem o uso de medicamentos. Quando a gente encontra um paciente
que ele está iniciando essa diabetes, ou seja, é um paciente que está sendo atendido e eu já percebi que ele está num pré-diabetes, o paciente desaparece e quando ele volta, ele está, a gente diz, está abrindo um diabetes. Então, nessa situação, às vezes a gente consegue sim, paciente, com um paciente que consegue controlar bem a alimentação, tem que ter uma alimentação muito mais rígida, né, nesse caso, atividade física, uma atividade física de moderado a intenso. Então, a gente, às vezes, consegue colocar esse paciente numa remissão. Mas, alguns pacientes chegam no consultório com preconceito, passou 3, 4, 5 anos no pré-diabetes, nunca tratou como deveria. Quando se diz, você é diabético agora, aí ele diz assim, doutor, o que é que eu posso fazer? O que a senhora mandar eu fazer? Eu até brinco, se eu mandar comer pedra, vai ter que comer pedra sorrindo. Ele disse, não, se a senhora mandar comer pedra, eu vou comer, mas eu não quero tomar medicamento para diabetes. Então, o medicamento para o diabetes, André, ele não é só para controlar a glicose. A partir do momento que o paciente tem um diagnóstico de diabetes, as medicações do diabetes, eles também são medicações que diminuem o risco de doenças cardiovasculares, que no diabetes, o paciente, no diagnóstico, a gente já trata com um paciente potencial a doenças cardiovasculares. E tem medicamentos até que protegem os rins, que muitos pacientes já no diagnóstico, com essa glicose já 3, 4, 5 anos alterada, não na faixa de diabetes, mas no pré-diabetes, ele já causa lesões renais. Então, esses medicamentos também protegem os rins. Então, a primeira situação, um paciente que chega abrindo um diabetes vamos tentar controlar com alimentação e atividade física. Vamos tentar durante 1 mês a 2 meses. A gente percebe que a glicose não está extremamente alterada, mas é uma glicose de jejum que passa de 110, 120. É uma glicose pós-prandial que às vezes passa de 150. E aí a gente vai ter que conversar com esse paciente, dizer a ele que medicação vai ter que tomar para o resto da vida. Mas quem sabe uma meta de não tomar 3, 4, 5 medicamentos orais. Tomar o mínimo de medicamento oral possível e, junto com a alimentação e atividade física, poder controlar essa glicemia na faixa de um não diabético. E aí, nessa situação, quais as metas que a gente dá para o paciente? Olha, as suas glicemias a gente vai tentar manter numa glicemia do não diabético. Doutor, eu vou deixar de ser diabético? Não, você não vai deixar de ser diabético, mas a sua glicemia ela vai estar extremamente controlada para evitar as consequências da diabetes, que é glicose alta, e essa glicose alta vem as comorbidades, que aí é doença dos olhos, doença dos nervos, que é a neuropatia, doenças cardiovasculares e até doença renal. Renata, uma coisa que você chamou a atenção é a questão das redes sociais. A gente tem há 11 anos que a gente fala, né, sobre isso aqui. Quando a gente começou, só havia Facebook e somente. Hoje tem uma arma aí que se chama de Instagram, né, YouTube, e tem coisa muito boa lá. Tem sim, tem profissionais sérios. Eu também não gosto de eu não, mesmo que seja alguém que seja médico, se tocou o terror, eu tô fora. Eu não vejo, eu não leio, eu não dou ibope, eu passo o feed e vou embora. Sabe por quê? Porque eu acho que essa é uma maneira não é legal de você atrair pacientes, né? Eu acho que até o Conselho Federal de Medicina devia cair em cima, matando mesmo, entendeu? Pra você dizer, meu amigo, você quer paciente? Então tá bom, então trabalha certinho aí, porque você aterrorizar as pessoas não resolve. Se isso resolvesse, a Covid-19 não tinha matado tanta gente, né? Vou tirar a Covid-19 como parâmetro aí, né? A gente foi bombardeado durante a Covid-19. Eu tomo vacina, eu não tomo, eu não sei o que, isso, aquilo, outro, sabe? E a gente ficou ali. E ivermectina, e não tem ivermectina, e você fica ali. Você quer acreditar em alguém.
entendeu? Mas fica até difícil, porque as pessoas tomam um partido como se fosse, hoje, Flamengo e Fluminense. Esses vão se odiar o resto da vida. Flamengo e Vasco. Para quem é insano, né? Para quem é insano. Eu nasci em Maceió, fui criado, levado por Rei Pelé, na mesma torcida do CSA e CRB. Eram as torcidas juntas. Os meus irmãos eram CSA. Há 25 anos eu vim morar em Arapiraca. Eu torço pelo Asa. Ontem eu estava torcendo pelo Asa, jogando com o CSA, que era o time do coração do meu pai, por exemplo. Mas eu tô aqui, né? Então, assim, por mim, as duas torcidas jogavam juntas ali, estariam juntas, abraçadas ali, cada uma torcendo pelo seu. Mas não, a gente virou um negócio aqui que, se misturar o jogo Flamengo e Vasco, tem morte. Já imaginou um negócio desse? Eu tô falando aqui... Nem sempre. Né, para dar um negócio aqui. Tem violência. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque nós somos bombardeados. Eu peguei um amigo que estava fazendo dieta. E eu sei que ele não é nutricionista. E você imagina, né? Tem um meme que diz assim, ninguém quer estudar para ser nutricionista, mas dar uma de nutricionista, a fila é grande. Não, e de médico também. Sim, né? Você sempre tá passando a receitinha. Não, esse remédio serve. Eu fiquei boa, mulher, com esse negócio. Tome também. Quem foi que disse que você pode passar receita pra ninguém, bicho? Na verdade, André, quem tá na rede social falando, eu nem acho que toca terrorismo, porque terrorismo até assusta o paciente. Eu vejo uns que tocam. Na verdade, eles vendem facilidade. Facilidade no emagrecimento, facilidade no controle da diabetes. Não existe outra... Aqui a gente vai... Quem tá no rádio e puder ir para o YouTube, vai, porque eu trouxe umas figurinhas bem legais com consumo de alguns alimentos e pico de glicemias, tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar, agora não, daqui a pouco. Segura aí, Marcão. E aí, geralmente se vende a cura da diabetes, a cura do diabetes numa pílula, a cura do diabetes com chá. Gente, primeiro que não existe cura, a gente já falou, e o controle só tem esses pontos. Controle da alimentação, que a gente vai falar como é que a gente controla, medicamento, atividade física e controle do estresse. Uhum. Porque eu falei agora, o estresse crônico altera glicose. Então eu sou uma pessoa muito estressada, eu vou ter diabetes? Peraí, não tô dizendo isso, mas uma pessoa estressada vai dormir mal, uma pessoa estressada vai ter mais compulsão alimentar, uma pessoa estressada, possivelmente ela não vai fazer atividade física, e aí isso aí vai te encaminhar para uma diabetes, sim. Se você tiver herança familiar, mais rápido do que uma pessoa que não tem. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, eu nunca tentei vender imagem que eu não tenho, né, de bom moço e tal, essas coisas todas. Eu sou eu aqui há 11 anos. Mas você já foi apresentadora de um programa. Sim. De muito sucesso, inclusive, aqui. Eu não sei até porque hoje que você deixou isso aí, mas tá certo. Deixa para lá. Né? Tem vaga aqui para você vir para cá. De que vive um programa? De que vive o programa? De que vive um programa? O Saúde em Foco vive de quê? De patrocínio. De patrocínio. Né? A rádio vive de patrocínio, tá? Só para vocês terem ideia, eu não vou citar nome, não vou citar a cidade, porque não convém. Eu recebi um WhatsApp no ano passado de uma pessoa dizendo que tinha um consultório e tal, numa cidade, não era aqui, né? E que tratava isso, tudo. Eu digo, você tem material? Você tem material? Tenho. O cara cura tudo, velho. Tudo, inclusive diabetes. Aí eu maldosamente perguntei, qual é o número do seu CRM? Não, eu não sou médico não e tal, parará. E amigão. Trabalho com terapias naturais. Eu digo, amigão, é o seguinte, eu não posso não fazer isso. Eu não posso fazer isso. Entendeu? Algumas pessoas ficam chateadas porque eu digo aqui, e vou continuar dizendo, nessa cadeira aí só senta especialista. Pode ser um corretor de imóveis que sente aqui comigo, mas ele é um especialista. Pode ser uma construtora que sente aqui para a gente bater um papo sobre como é saudável você entrar numa casa própria, como é bacana você entrar num imóvel novo, como isso faz bem para o coração, para a mente, para a alma, para a realização pessoal.
Mas para sentar aí, ele tem que ser especialista. Da porta para fora, as rádios que quiserem recebe quem quiser. Entendeu? Tem até gente brigando comigo aqui porque, enfim, né, tenho plena convicção da certeza que a verdade vai prevalecer. E quando ela prevalecer, eu vou pegar aqui e vou mostrar aqui como é que funciona. Já teve gente aqui que veio tentar defender banha de porco. E eu recebi aqui um especialista em cardiologia e disse aqui, André, não vou dizer o nome do cara não, para não dar ibope mais para esse cara. Mas é muita irresponsabilidade você mandar alguém cozinhar com banha de porco. E tem brasileiro fazendo isso agora, Renata, no almoço. Isso é um absurdo, isso é um absurdo uma coisa dessa. Quando ele vende a banha de porco, ele tá vendendo o conceito do tipo assim, olha, minha avó comia banha de porco, tudo era com banha de porco, e a minha avó não teve diabetes, minha avó não teve hipertensão, minha avó morreu com 100 anos. Aí, quando o paciente vem com essa historinha que já é pronta, eu digo assim, a sua avó não dormia cedo, porque ela não tinha WhatsApp, não tinha celular para atrapalhar o sono dela. A sua avó trabalhava na roça, e se ela não trabalhava na roça, no mínimo, ela ia pegar água, não sei a quantos metros da casa dela, ia puxar e fazer força. Então, a sua avó tinha uma qualidade de vida muito mais saudável. De repente, sua avó morava num local que não tinha a poluição que a gente tem hoje, né? Então, assim, a sua avó tinha outra vida que nós hoje não temos. Então, realmente, se você pegar banha de porco e levar para uma casa onde as pessoas vivem nessa situação, não vai ter problema, André. Por quê? Porque essas pessoas nem fritam tanto. A banha de porco tá ali para uma coisa muito pequena. Hoje a gente consome, a qualidade da nossa comida é muito ruim. Uhum. Se a gente fosse dizer assim, eu consigo ser 100%? Não, a gente não consegue ser 100%. Mas a gente vai tirar o menos ruim e colocar o ruim. Ah, eu não vou comer fruta porque fruta tem agrotóxico. Tá, mas se você não comer essa fruta e aí, de repente, fizer uma atividade física, controlar o sono, vai ser difícil, porque a gente diz assim, Arapiraca, uma fruta orgânica. Bem, um agrotóxico que você está usando lá no campo, ele pode percorrer, o ar pode levar ele até 30 quilômetros de onde ele está sendo colocado. Ou seja, mesmo então, que você assim, não coma fruta... Se você está andando no centro de Arapiraca e alguém está aqui no sítio... Pulverizando, a gente está respirando, a gente está absorvendo aquele agrotóxico, tá? Então, a gente não pode ser nem 8 nem 80. Não vou comer fruta porque... doutora, posso comer? Mas a fruta tem agrotóxico. Eu digo, interessante, ninguém me pergunta se Cheetos é ruim, se o excesso de fritura é ruim, mas não quer comer fruta porque tem agrotóxico. É brincadeira. Tem umas perguntas aqui, tá? Um abraço aqui a Neide, que já está aqui, Ana Paula Caetano. Ela pergunta assim, espero que essa pergunta dela aqui, a resposta seja não, porque se for sim, eu tô lascado. Ela diz assim, é verdade que cerveja dá diabetes? Mito ou verdade? Gente, bota a boca no trombone aí, 9963... Tem umas aí que não tem... Tem um que tem aí teor de açúcar de 22%, tá? Não vou fazer propaganda aqui da cervejaria, não, mas... Vamos lá. Antes de falar isso, vou falar... Você falou em açúcar. Comer açúcar não dá diabetes. Tá? Pronto. Então, vamos tirar, vamos desmistificar. Comer açúcar não dá diabetes. Mas se eu comer açúcar em excesso e ganhar peso, eu vou ter diabetes porque eu ganhei peso. Dá problema. Não, dá muito problema. Então, assim, gordura saturada, aquela gordura das carnes, aquela gordura dos salgadinhos, aquela gordura do biscoito recheado, ela altera a glicemia. A gordura. E todo mundo pensa porque a glicose está alta, é porque eu como muito açúcar. A cerveja leva a ter diabetes? Se você consome... Eu não vou falar da cerveja, eu vou falar do álcool. Excesso de álcool
pode sim levar a diabetes. Tá respondido aí. Messia Barros, boa tarde. Tem mensagem. Dona Vera Lúcia Caetano, minha sogra, diz assim: comer massa todos os dias provoca diabetes? E a Messia diz assim: se cerveja der diabetes, então eu tô frita. Ela coloca aqui: amo cerveja. Eu também, Messia, eu sou dessa. Ama eu cerveja com um tiragostozinho salgado, que tá levando ao excesso de peso. E aí vai. Tem que moderar. Tá? E aí, mas comer agora? massa todo dia dar diabetes, vou ter diabetes? Aí eu devolvo a pergunta, geralmente. O que é massa para você? Uhum. Se você está dizendo que massa é inhame, macaxeira, batata, cuscuz, feijão, arroz, macarrão, a nossa alimentação normal, regional, isso não causa diabetes, tá? O que vai causar diabetes? Inatividade física, aliado a uma alimentação ruim ao ponto, excesso de gordura, ganho de peso, tá? Isso sim leva ao diabetes ao longo dos anos. Tá bom. Tá? Vamos. Massa em si, não. Vamos aqui, então, a pergunta aqui no nosso WhatsApp. Depois a gente vai para o intervalo e aí a gente vai voltar com várias figurinhas, gente, tá? Isso. Que vai passar aqui no NN Play. Então, entra aí no YouTube, aciona o seu joinha, faça a sua inscrição, tá? Porque a Renata vai explicar aqui alguns alimentos e a glicemia desses alimentos que eles podem provocar na gente. Solta aí, Didi, a mensagem. Boa tarde, todos da rádio, a ANN. E boa tarde para a doutora que se encontra aí com você, doutor Pepes. Uma boa tarde também para você. Eu gostaria de saber qual é o primeiro sintoma da pessoa que tem diabetes. Qual é o sintoma quando a pessoa tem aquele sintoma de diabetes? Qual é ele? Eu gostaria de, quando forem falar, gostaria de que falasse no meu áudio aí. Eu se chamo Jodilma, eu tenho 60 anos. Faço atividade física, faço academia. Aí qual é o primeiro sintoma do diabetes? Como que é? Bacana. Dona Jodilma, então, quando o diabetes dar um sintoma, quando o paciente tem um sintoma por causa de diabetes, é porque essa glicose ela está extremamente descompensada. A maioria dos pacientes descobrem que tem diabetes sem sintoma algum, com uma glicemia aleatória. Então, vai fazer uma consulta, pede uma glicose, e que é isso? Uma glicose acima de 200? Mas quando essa glicemia está descompensada, geralmente o paciente, ele tem excesso de sede, com muitas vezes indo fazer xixi. E o que chama atenção é porque essas pessoas começam a acordar de madrugada. Então, são pessoas que geralmente assim, doutora, eu tenho que levar uma garrafa de água para o lado da minha cama, porque eu acordo de madrugada para tomar água e eu vou muitas vezes fazer xixi. Tá certo que agora tá quente, mas é algo que salta aos olhos. É algo assim que você diz, mas por que eu tô tomando tanta água? Mas eu tô tomando muita água, eu tenho que fazer muito xixi. Mas é uma coisa exagerada. Outra coisa que chama muita atenção, aumento do apetite e ao mesmo tempo que você come muito, você perde peso. E são coisas que vai acontecendo assim, 1 mês, 2 meses, e chama a atenção das pessoas, do tipo, poxa, André, você tá comendo bem, você tá tão magro e você emagreceu de uma hora para outra. Mas tem alguns sintomas que passam despercebidos, do tipo, dores abdominais. Então, às vezes, são dores abdominais, glicose alta dá dor abdominal, glicose alta dá muita irritação. Então, geralmente, quando eu já recebo um paciente com diabetes, eu digo assim, dona fulaninha, seu fulaninho, o sono tá ruim, tá mais irritado. Doutora, eu tô então. Glicose alta causa isso. Mas os sintomas clássicos aumento do apetite, com perda de peso, aumento da diurese, ou seja, aumento da frequência do xixi, com um grande consumo de água. Tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos pro intervalo, na volta vamos mostrar todos aqueles slides aqui e ainda bem que o consumo de cerveja não dá diabetes. A gente volta sim, André, já depois. Peraí, rapaz. Dá sim, álcool. Não, mas amanhã é sexta-feira.
Essa semana eu já tomei a minha carga. Álcool da diabetes. Em excesso álcool da diabetes. Mas o André Pepsi não usa nada em excesso, não. A gente bebe com muita moderação. Me dê, que eu quero, papai. Eu vou pro intervalo, volto já. Hoje é sexta-feira! Hoje é quinta, olha. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, o assunto é diabetes, como controlar a glicemia, com a nutricionista e coordenadora do Espaço Diabetes, Renata Queiroz. Doutora Renata Queiroz. Renata, você trouxe algumas figurinhas pra gente aqui, pra gente melhor exemplificar. Quem não entrou, entra agora no YouTube, porque vai ficar melhor de explicar. Tá? Você trouxe uma série de figurinhas que o Marco Aurélio vai colocar agora de uma por uma aqui no nosso canal aqui, NN Play. Você vai explicar o que é. Tem algumas que tem legendas em inglês e aí você vai falar pra gente o que elas significam. Vamos lá. Então, André, na parte de cima, geralmente o paciente diabético, quando chega, ele diz assim, eu tirei o feijão, tô só comendo arroz. E aí a gente vê, essa parte verde ali, vamos dizer que é a parte onde a glicose não deveria ultrapassar, tá? E a parte rosinha seria quando a glicose está muito alta. Então, quando a gente pensa num almoço que só tem arroz branco, olha o pico de glicose que dá. Uhum. A pontinha ali da seta, ela tá dizendo assim, foi o início da refeição e o final ali desse triângulo ali onde tem mais duas, seria 2 horas, né? Então, assim, na parte de baixo, a gente tem uma refeição com arroz branco e feijão. Olha que a glicose pouco variou. Por quê? Porque a gente tem o arroz branco que tem um índice glicêmico mais alto. E o que é isso? Índice glicêmico é quando você come um alimento e que rapidamente ele aumenta a glicose. Uhum. O que a gente quer, na verdade? Que você coma algo e essa glicose não dê pico. Essa glicose, ela vai aumentando gradativamente. Para quê? Para que a insulina que você está tomando, para que o medicamento oral que você está tomando dê tempo controlar melhor essa glicose. Caso contrário, a glicose sobe. Quando o medicamento, quando a insulina vier fazer efeito, a glicose já está alta há bem mais tempo. E isso impacta
na glicose. Uhum. Então, a gente tem uma situação ali onde a gente tem a fibra do feijão, a proteína do feijão, que está impedindo que essa glicose suba tanto. Essa seria uma refeição perfeita. Ideal. Feijão e arroz. Que é o e olha prato, que ali não tem salada, nem carne, a gente tá só batendo é o feijão e prato arroz. mais gostoso do brasileiro de todos os dias. Isso. Arroz e feijão. Vamos para a próxima. Próximo. Vamos lá, fruta. Tem uma manga ali. Então, ali nós temos 2 tipos de manga. A manga in natura, 100 gramas, e temos 100 gramas de manga seca, desidratada. Isso acontece também com a macaxeira. O paciente diz, eu gosto de macaxeira assada, eu gosto de macaxeira frita. Quando você pega 100 gramas de macaxeira, você tem X de carboidrato que vai virar açúcar. Ou seja, em 100 gramas de macaxeira, 30 gramas vai virar açúcar. Mas só que quando você desidrata, quando você frita essa macaxeira, quando você pega essa manga que desidrata, é muito mais leve. Então, para fazer 100 gramas de manga desidratada, você vai usar ali 300, 400. Então, ou seja, você tirou a água e você tem muito mais carboidrato que vai virar açúcar depois. Então, muito cuidado com, eu tô comendo uva passa. Uma mãozinha pequenininha de uva passas, quantas uvas, de repente, é um cacho grande de uva que você está comendo. E que, naturalmente, você nem comeria aquela quantidade de uva toda, mas você está comendo a uva passa, tá? Uhum. Pode passar. Vamos ali. Esse aí é campeão. Não uso açúcar branco, eu uso açúcar preto. Ali nós temos 2 cafés. 2 cafés com a mesma quantidade de açúcar. O de cima, o açúcar mascavo, e embaixo o açúcar branco. Olha o pico de glicemia, não tem diferença. Açúcar é açúcar. E uma coisa que não vale a pena no diabetes, a gente vai ver uns slidezinhos de doces. Eu prefiro dar um brigadeiro para um paciente do que dar café com açúcar. Por quê? Porque líquido açucarado, a glicose não chega nem no estômago. Na boca, ela já está sendo absorvida. Então, quando eu te dou um brigadeiro, André, o brigadeiro vai chegar no teu estômago, vai ser digerido para aí sim absorver o açúcar dele. No caso de qualquer líquido açucarado, seja café, seja suco, seja refrigerante, da boca, ele já vai praticamente para a corrente sanguínea. Uhum. Pode passar. Então, açúcar é açúcar, gente. Vamos lá. Nós temos 2 situações. Nós temos uma pessoa que vai comer arroz branco e depois ela vai comer uma porção de missô. Missô é aquele queijo de soja. Certo. Mas vamos dizer que ali fosse queijo normal, tá? Ela comeu, o de cima, ela comeu primeiro o arroz e depois ela comeu esse bolzinho de missô. Outra coisa, o missô é mega proteico, tá? Então, vamos pensar em proteína. Embaixo, ela comeu primeiro o missô, a fonte de proteína, para depois comer o arroz. Olha a diferença da glicose dela. Por quê? Porque, primeiro, gordura e proteína mexe com glicose também. Tá? Então, quem pensa que vai comer 1 quilo de carne e a glicose não vai alterar, vai alterar, sim. A partir de 150 gramas, a glicose já altera também. Só que com 3, 4 horas depois. Então, quando ela come primeiro o arroz, a glicose sobe muito rápido. Olha ali como ela subiu muito rápido. Mas quando ela come primeiro o missô, essa proteína chega no estômago, para depois comer o arroz, essa absorção do açúcar do arroz vai ser lentificada. Olha só como fica a glicose dela. Em cima, até ultrapassou o limite na normalidade. Embaixo, ele quase ultrapassa, que é a mesma quantidade de arroz, tá? Uhum. Quase ultrapassa, mas ela ficou toda dentro do alvo. Ela quase ela bateu no limite máximo, mas a glicose, ela voltou a cair. No de cima, a glicose sobe, fica acima do limite normal, desce um pouquinho, depois ela tende a subir novamente.
Vamos lá, Marcão, pra próxima. Vamos dar uma carreirinha aqui. MM. Homem, pelo amor de Olha Deus. aí o MM, doce. É, Na situação de cima, a pessoa comeu aquela porção de MM. Olha o pico de glicose, foi lá nas galáxias, né? uhum. Embaixo, ela pegou essa mesma porção e dividiu. Botou amêndoas, uma parte, metade de amêndoas, metade de MM. MM é puro açúcar e gordura. Então, o que a gente fez? As amêndoas, elas são fonte de gorduras boas e vai diminuir a absorção desse MM. Então, ela até aumentou um pouco a glicemia, mas não exageradamente, porque ela diminuiu a porção do açúcar e colocou um alimento que tem uma concentração boa de gordura boa. Uhum. Pode passar. Vamos lá, Marcão. Chocolate e cereal. Então, nós temos ali 2 cafés da manhã. Um com chocolate, um cereal de chocolate. E embaixo a gente tem um café da manhã com ovos, com fonte de fibras, com outras fontes de proteínas. E o que a gente vê? Olha a glicose. Vamos pensar que isso aqui é um café da manhã de uma criança. Olha a glicose, como ficou. Ela sobe, ela desce um pouquinho e ela continua alta por muito tempo. No café da manhã, onde a gente tem ovo, a gente tem fontes de proteína, outras fontes de proteínas, carboidratos e fibras, olha como a glicose só sobe um pouquinho e depois ela cai. Então, o que a gente quer chamar a atenção com isso? Uma alimentação onde você tem uma quantidade maior de macronutrientes, proteína, gordura, carboidrato, ela vai impactar muito menos na glicemia do que quando você tem uma refeição que ela é praticamente carboidrato. Vamos pro próximo, Marcão. Vamos lá, sanduíche. Sanduíche pode? E se a gente mudar um pouquinho esse sanduíche? A gente tem um hambúrguer ali em cima, que ele é fonte de carboidrato e fonte riquíssima de gordura, principalmente gordura e proteína. Olha a glicose quando ela vai lá em cima. E aí, o que eu ensino ao meu paciente diabético? Vamos colocar uma saladinha dentro desse hambúrguer? E se a gente colocar uma saladinha, pegar esse hambúrguer de cima, colocar uma salada dentro dele? Olha como a glicose se comporta. Uhum. Bem diferente. A gente tem a fibra que vai retardar a absorção do açúcar desse pão. Pode passar. Olha agora, um bolo de chocolate. Gente, eu tô falando isso, são o que a gente orienta para paciente diabético, tá, André? Uhum. Isso aí a gente tá falando realidade de pacientes diabéticos. Então, em cima a gente tem um bolo de chocolate com 3 quadradinhos de açúcar. Embaixo a gente tem a mesma quantidade de bolo de chocolate com açúcar, mas eu tenho uma pessoa que fez atividade física. E essa atividade física, ela pode ser antes do consumo desse bolo ou comitantemente no consumo desse bolo. Então, eu estou comendo algo açucarado, mas eu estou fazendo atividade física. Olha que lindo que ficou a glicose embaixo. Ela pouco subiu e ela se manteve boa. Uhum. Olha em cima, só comendo o bolo. Olha como é que ficou. Tem uma pergunta aqui do meu amigo Luciano que diz o seguinte: oi, Peps, bananinha sem açúcar para matar a saudade do doce, pode? Foi o que a gente falou. Maravilhosa pergunta. Olha o que a gente falou Do MM? Do MM não, da fruta cristalizada. Da fruta normal. Então assim, aquela bananinha tão pequenininha, como é o nome dele? Luciano. Luciano, é diabético. Não. Diabético? Luciano Não. é diabético? Não. Então, Luciano, tá com vontade de comer doce? Pega uma colher de sopa de doce, do que você mais gosta e come. Porque você vai comer essa bananinha às vezes, e ela às vezes não é doce o suficiente para matar a tua vontade de comer doce. Então, se você come doce com equilíbrio, desencana. Não vai nessa história de vou comer doce então sem açúcar. Gente, você tá com vontade de comer doce? Come doce com açúcar. Eu falo isso pro meu paciente diabético. Tá com vontade de comer doce? Come o seu docinho com açúcar. Vamos contabilizar ele no almoço, depois do almoço? Então, assim, se não é diabético, come com equilíbrio. Se é diabético, come com equilíbrio. Lógico, o paciente diabético que tem diabetes precisa estar sendo acompanhado para saber onde fica esse equilíbrio, tá? Uhum. A próxima, por favor. Essa é quase que unânime.
todo paciente, toda pessoa que descobre, sou diabético, primeira coisa que tira, vou usar agora leite desnatado. Olha a glicemia, em cima a gente tem um café com leite desnatado. Embaixo a gente tem um café com leite integral. Olha a diferença de glicose. Sabe o que é isso? No leite desnatado, a gente tira a gordura do leite. E quando a gente quando o leite tem carboidrato. E os leites zero lactose? Ele tem carboidrato, só que não é mais a lactose. Ele tem a glicose pura. Então, leite zero lactose, ele tem açúcar também. Quando a gente fala do leite integral, ele tem gordura, que ela vai, mais uma vez, segurar a absorção dessa glicose. A gente tá falando um café ali com açúcar, tá? Então, quando a gente tem um leite desnatado, a gente não tem gordura para retardar essa absorção. Então, quando o paciente tem chances de ter hipoglicemia noturna, às vezes a gente coloca um leite antes de dormir. Por quê? Porque o leite vai ter uma porção de carboidrato, vai ter gordura e vai ter açúcar para segurar essa glicose durante a noite. O leite integral. Então, numa situação como essa, a gente precisa avaliar, o paciente não tem colesterol alto, então a gente não precisa tirar gordura. E eu só tomo leite no cafezinho. Mesmo paciente com colesterol alto, se ele só toma um cafezinho, 2 por dia, e é com pouquinho leite, a gente não tira, não substitui o integral pelo desnatado. Tá legal. Pode passar. Tá falado. Vamos lá. Outra situação. Mesmo que esse paciente ele seja uma criança, geralmente ele chega no consultório, a mãe, o pai dizendo assim, doutora, troquei tudo. Agora é tudo integral. Nós temos em cima 100 gramas de arroz branco e embaixo 100 gramas de arroz integral. Você tá vendo diferença no pico de glicemia? Não. Não. Muito pouco. Mas não vale a pena, André. Aí eu vou te perguntar assim, André, você gosta de arroz integral? Eu adoro. Continua. Arroz integral? Não, eu detesto arroz integral. André, bota o branco. Bota o branco. Bota o feijãozinho ali. Bota uma saladinha. Bota uma porção de carne. Uhum. Essa glicose, ela vai se manter maravilhosamente bem. Pode passar. Vamos lá. Esse tem que ser o último. Esse tem que ser o último? Tô estourado aqui. Não, passa o próximo. O último é o último. Vai, então passa. Vai. Passa aí, Marcão. Passa. Pronto. Vamos lá. Biscoito. Jesse comeu um biscoito. Olha a glicemia de Jesse lá em cima. Jeff comeu o mesmo biscoito. Olha a glicemia de Jeff. Lá embaixo. É o mesmo biscoito. Os dois são diabéticos. Aí eu vou confundir a cabeça de todo mundo. A glicemia, ela pode mudar mesmo com o mesmo alimento. Diferença de sexo, será que essa Jessie dormiu direito à noite, nível de estresse, se de repente um tem mais excesso de peso do que o outro, período do dia que está consumindo, então um alimento sendo consumido em horários diferentes, ele vai impactar diferentemente na glicose, ou seja, precisa de um controle de carbo, sendo orientado por uma nutricionista que seja especialista na área. Por quê? Porque o diabetes a gente vai fazer testes. Não existe receita pronta. O que a gente vai fazer vamos comer, lógico, pela experiência que a gente tem, a gente vai demorar bem menos tempo para conseguir esse equilíbrio. Mas a gente precisa comer e monitorar a glicose. Então, o nosso norte é a glicose. Comemos 300 gramas de macaxeira. Glicose foi para 400. Epa, tem muito carboidrato. Vamos equilibrar mais essa macaxeira, vamos colocar um pouco mais de proteína, um pouco mais de outro tipo de gordura e vamos medir a glicose. Agora, a glicose deu 120. Bem, esse é teu equilíbrio. Então, a gente precisa, o equilíbrio vem a partir do monitoramento de glicose e a partir de uma alimentação saudável, atividade física e tomar um medicamento conforme foi prescrito. Perfeito. Conversei com a Renata Queiroz, que é coordenadora do Espaço Diabetes. Tá aí, ó. Espaco Diabetes _AL,
tá? Tá no Instagram assim, @spaco, sem o C cedilha, diabetes, arroba Spaco Diabetes, _AL, tá? O telefone para você que gostou dessa entrevista. Eu quero descobrir, André, eu pensei que diabetes era acima de 120, de 130, como é que faz? Então liga aí, ó, 996721987 é o WhatsApp do Espaço Diabetes para você marcar com a doutora Renata. 996721987. Renata, muito rica aqui, estou muito feliz. Pena que a gente não tem mais tempo. Mas assim, obrigado mesmo por ter vindo. Não vai faltar oportunidade para você vir aqui. Você sabe que é muito querida aqui. Obrigada. E assim, um bom carnaval. Sei que você vai descansar, vai estudar, né? Enquanto uns vão para a folia, você vai para a folia para aprender mais. Você vai ficar estudando para melhor atender os seus pacientes. Então, um bom descanso para você, para sua família. Obrigado pelo carinho de sempre, pela atenção e pelo rico conhecimento que sempre que você vem aqui você traz. Obrigada, André. Obrigada a todos os seus ouvintes e um bom carnaval para todos. E brincar com equilíbrio é válido para todo mundo. Bacana. Gente, amanhã a gente vai ter aqui o Dr. Aquiles Lima, tá? A gente não costuma tocar o terror aqui, mas é o seguinte, ó. Amanhã, complicações vasculares da dengue com o Dr. Aquiles Lima, cirurgião vascular. Um detalhe, viu, gente? Amanhã a gente vai rodar um vídeo aqui no Saúde em Foco, no NN Play, tá? De uma paciente que, por conta da dengue hemorrágica, perdeu as pernas e as mãos. É um vídeo muito forte, tá? Foi ele quem mandou para mim e você precisa ficar ligado. E sabe por que a gente está dizendo isso? Porque já tem estados do Brasil prestes... Lembra lá da Covid-19 no Carnaval, que liberaram todo mundo? Tem um surto de dengue chegando no Brasil. Já chegou em alguns estados, né, Marcão? Tá? E tá todo mundo liberado pro Carnaval de novo aí, né? Então, cuidado. A dengue hemorrágica pode trazer amputação de membros inferiores e membros superiores. Amanhã, a gente, se puder, a política do YouTube deixar, a gente vai rodar esse vídeo aqui. É um vídeo em inglês, mas a paciente teve dengue hemorrágica, tá bom? A todos uma excelente tarde, fiquem todos com Deus. Se Ele permitir, amanhã a gente está de volta às 13 horas. Tchau.